Bacana. Sejam bem-vindos ao Nunca Se Sabe, o nosso canal aí, onde nós vamos ajudar vocês a se prepararem para os principais vestibulares do país, ok? História, Filosofia e Sociologia. Professor Deison, é um prazer, ok? Mas antes, você se inscreve no nosso canal, você dá um joinha, você compartilha com a galera, tá? Para que a gente possa ficar desenvolvendo aqui constantemente o esquema e vocês ficarem recebendo sempre as notificações das aulas que são semanais, né? De História, Filosofia e Sociologia, beleza? E hoje nós vamos continuar nossa história do mundo, né? Essa história geral. Nós já vimos aí sobre o que é história, vimos a pré-história, as civilizações orientais, ok? Uma aula que eu peguei as características gerais de todas elas. E vamos agora iniciar, entrar esse mundo clássico, né? Esse mundo grego e esse mundo romano, que não tem um vestibular no país que não cobre Grécia e Roma. Por quê? Porque nós somos mais gregos e romanos do que nós imaginamos. Muitos legados culturais que nós adquirimos deles, né? São muito importantes. E as questões gostam de abordar esses temas dessas duas grandes civilizações, gregos e romanos. E nós vamos começar com a Grécia Antiga, ok? Primeiro, compreendendo aonde eles estão localizados, na região chamada de Hélade. Por isso que os gregos se autodenominavam helenos. Hélade seria esse mundo grego. Essa outra imagenzinha aqui está melhor para a gente, ok? Observem aí que eu tenho ilhas, observem que eu tenho penínsulas. Então, isso vai contribuir para o desenvolvimento de cidades em regiões isoladas geograficamente. Isso vai contribuir para que a gente possa afirmar que a história da Grécia é uma história de cidades, de polis independentes. Por quê? Porque elas vão se desenvolver em regiões geográficas separadas, isoladas, umas das outras. Porque a região da Hélade é uma região de ilhas, é uma região de penínsulas, é uma região montanhosa, ok? Galera, a história da Grécia, ela se divide em períodos, que nós vamos abordar todos eles aqui e compreender as principais características de cada um deles, tá? O período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico e o período helenístico. Cada um deles tem uma coisa importante para a gente analisar, ok? Mas antes, vamos fazer essa abordagem geral dos gregos no princípio, né? Quem foram os povos que primeiro habitaram a região da Hélade? Os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios. Os aqueus, eles vão ser muito importantes porque eles vão formar ali a civilização micênica, ok? A primeira grande civilização da Hélade serão os aqueus. E os últimos a chegarem vão ser os dórios. É tanto que quando os dórios chegam, os dórios, um povo guerreiro, né? Um povo que domina pelo terror, pela guerra, que tem a arte da guerra, eles chegam avacalhando tudo e desmancham todas essas civilizações gregas que a princípio se originaram. Isso vai gerar uma diáspora, uma fuga dessas primeiras civilizações. Vamos já ver essa paradinha aí. Então, o relevo, né, onde esse povo aí vai se fixar, é um relevo montanhoso, que tem isso vai contribuir, né, para um fracionamento político e o desenvolvimento de cidades e estados independentes, ok? A região também é uma região onde nós temos portos naturais que vai facilitar o comércio, tá bom? As civilizações clássicas, tanto os gregos quanto os romanos, se desenvolveram ali naquela região do Mediterrâneo, tá? E eles vão depender exclusivamente do mar para o seu desenvolvimento econômico, ok? Por quê? Porque são civilizações que vão ter seus imperialismos, vão ter suas expansões e vão ter comércio com outros povos, ok? A gente vai trabalhar essa paradinha aí aos poucos. Então, a Grécia ali, né? A Grécia continental, Grécia insular, Grécia asiática, a Magna Grécia, que é a Península Itálica, que nós vamos ver mais tarde que essa Magna Grécia foi povoada na primeira diáspora grega. Então, vamos para os períodos, ok? Vamos compreender o primeiro período, que é o período pré-homérico. Observe, antes de Homero. Então, Homero não esteve aí, tá? Então, Homero é uma figura muito importante na história grega, mas os registros que nós temos desse período são registrados, né, em sua grande obra, né, que atravessa aí gerações, ok? Muito bem. Então, vai ser no período pré-homérico que nós teremos o início do povoamento da Hélade, que a galera começa a chegar, os aqueus, os eólios,
os jônios e os dórios, né? No finalzinho, os dórios ali vão chegar. Então, o que caracteriza o período pré-homérico é o quê? O povoamento. O que mais? O desenvolvimento das primeiras civilizações. Eu quero citar duas aqui para vocês. Os micênicos, que são os aqueus, aqueles primeiros que chegaram, um povo muito grande, muito forte, tá? Que vai começar um pequeno expansionismo ali na região da Hélade. Só que nós temos uma ilha que fica ali abaixo, que nós vimos no mapa, que são os cretenses, né? Que vão formar também uma outra civilização, que é a civilização cretense ou civilização minoica. Né? Esse nome minoico, vamos já observar também, está relacionado ao lendário rei Minos. Né? Então, na ilha de Creta, irão se desenvolver essa civilização, tá? Só que mais tarde eles serão dominados pelos micênicos. Aquilo que eu disse, né? Os aqueus, os micênicos, vão ser uma civilização muito forte, que vão começar um expansionismo ali no Mediterrâneo, ok? Vão até se envolver também no conflito que vai ser a Guerra de Troia. A Guerra de Troia, né, onde os cretenses, onde os micênicos, os micênicos, eles vão querer ali dominar o Mar Negro, tá? Só que ali tem uma civilização muito forte, que são os troianos. E no período pré-homérico, nós já tivemos esse conflito, tá, entre gregos e troianos, né? A famosa Guerra de Troia, ok? Que nós sabemos que tem toda a linguagem lendária, toda a linguagem mitológica e homérica, não é isso? Como Homero narrou esse acontecimento, mas nós temos a explicação histórica. A explicação histórica foi o imperialismo dos aqueus, foi o imperialismo do povo micênico, ok? Essa primeira civilização grega. Beleza, galera? E nós sabemos o enredo da guerra, né? Nós sabemos que os micênicos ali tentando dominar os troianos, e não dava muito certo, porque Troia era uma cidade murada, até que os gregos tiveram uma ótima ideia, né, de fazer um grande cavalo, colocar seus melhores guerreiros, inclusive Aquiles, né, ali esteve também, e presentear, né, os troianos, falando assim, maluco, a gente desistiu da guerra aí, não dá mais pra gente, tal, a galera vazou, mas a gente quer deixar aqui esse presente para vocês. Os troianos, bobinhos, abriram, né, as muralhas, né, e colocaram esse cavalo para dentro de Troia. De madrugada foram comemorar, à noite comemorar, todo mundo tá chapado, e os soldados gregos saíram do cavalo, dominaram Troia, abriram as muralhas de Troia, o exército micênico, o exército grego dominou Troia. Beleza? Então a Guerra de Troia foi uma guerra expansionista, ok? Pelo domínio do Mar Negro. Só que no finalzinho, observe, então o que eu tenho no período pré-homérico? A chegada da galera, tá? Além da chegada deles, eu tenho duas grandes civilizações, eu tenho os micênicos, tá? Que são os aqueus, tá? E nós temos a ilha de Creta, ok? Só que no finalzinho desse período, nós tivemos o quê? Que eu falei para vocês, o último povo a chegar, primeiro foi os aqueus, por último foi os dórios. Os dórios, quando chegaram, esse povo guerreiro, tá? Hábeis guerreiros, dominaram essa região, dominaram essas civilizações, tá? E eles tiveram que migrar, tiveram que sair, tiveram que se desfragmentar. Foi a primeira diáspora grega, ok? Então, nós temos aqui a civilização cretense, né? Aquela ilhazinha na ilha de Creta, 2.200 a.C., eles vão começar a se desenvolver. A própria palavra minoica, né? Que é atribuída a essa civilização, vem do termo Minos, que era o rei lendário lá dos cretenses. Eles centravam a administração em grandes palácios, né? O Palácio de Knossos, né? Que é bem conhecido. Toda a administração pública era voltada para esse palácio. Eles eram exímios navegantes e comerciantes. Claro, né? Essa história no Mediterrâneo, claro que vão desenvolver essa economia mercantil. Eles tinham uma escrita que até hoje ela não foi decifrada, né? Que é a escrita linear A. Não me pergunte como é que decifra também, que os historiadores também ainda não conseguiram direitinho, tá bom? Então, eles foram dominados pelos aqueus, pelos micênicos, por volta de 1600 a.C. Só que tem uma polêmica aí. Será que eles foram dominados ou eles foram destruídos por catástrofes naturais? Muitos teóricos, muitos historiadores defendem a ideia de que tanto os micênicos, né, os aqueus quanto os cretenses, a ilha de Creta foi destruída por fatores geográficos, né, por terremotos, por vulcões, essas paradinhas aí, beleza? Mas tem um processo da dominação também, e a gente da história prefere acreditar sim, ok? Temos também a civilização micênica, que são os aqueus, que se estabeleceram na Grécia
por volta de 1600 a.C., os aqueus, como eu comentei agora há pouco para vocês, eles construíram grandes cidades, né? Tiveram ali um intenso comércio naquela região, tá certo? Eles falavam um grego bem arcaico, eles também tinham uma escrita, a escrita linear B também, que não é muito bem decifrada, ok? Mas também eram os guerreiros. E as grandes cidades micênicas, né? Micenas, Tirinto, Argos, que eram cidades independentes. Lembra que eu falei com vocês que a região, né, ali da Hélade era uma região que favorecia o surgimento de polis, de cidades independentes. Então, essas cidades, tá, dos aqueus, né, essa civilização micênica, essa primeira civilização grega a se forte ali e tal, eles eram cidades também já independentes. Então, entraram em decadência com a chegada dos dórios, ok? Como eu falei, não esqueçam, no período pré-homérico, os dórios chegam no finalzinho deles e toda essa civilização, eles vão sair da Hélade. Vai começar um processo de migração. Foi a primeira diáspora grega, tá bom? Então, o que caracteriza o período pré-homérico? A chegada da galera, tá? Essas duas grandes civilizações que irão se desenvolver, os aqueus, ou civilização micênica, os cretenses, lá na ilha de Creta. Os micênicos dominaram os cretenses, os micênicos guerrearam contra Troia e dominaram Troia. Mais tarde, os dórios chegam e dominam quem? Dominam os micênicos. Dominam os aqueus. Foi a primeira diáspora grega. Ali acabou o período pré-homérico, inicia-se uma nova era da história dos gregos, que é o período homérico, que nós vamos ver agora. Beleza? Muito bem. O período homérico, né, ali do século 12 ao século 8º, antes de Jesus Cristo nascer. O que caracteriza o período homérico? Vocês lembram que no período pré-homérico, os gregos estavam organizados em cidades, né? Só que quando os dórios chegaram, eles se fragmentaram, eles tiveram que migrar, ok? Agora pense comigo aqui, se você está na sua cidade, né? E chega um povo guerreiro dominando ali, você tem que fugir, você tem que sair dali. Para onde você iria? E com quem você iria? Olha só, com quem você iria? Professor, ia com meu namorado. Vai para tu ver. Ó, com quem você iria? Tá? Você iria com a sua linhagem, você iria com seus familiares, não iria? Então, vocês iriam para onde? Para uma região. Vocês iam começar a colonizar uma outra região. E como vocês iriam se organizar ali? Os gregos se organizaram em comunidades, tá? Comunidades gentílicas. E essas comunidades gentílicas, nós chamamos de quê? Chamamos de genos. Nesses genos tinham paterfamílias, tá? Que era o chefe da família. Seria o teu pai, seria o teu avô, que você foi com ele, onde ele tinha ali o poder político, o poder religioso e o poder judicial. E nessa organização em genos, tá, no período homérico, existia uma ausência de desigualdade social, era uma propriedade coletiva, o trabalho era coletivo, tá? Por isso que a gente chama de um sistema comunal. Então, os genos, essa nova organização dos gregos agora, tá, em comunidades gentílicas sem propriedade privada. Lembra que eles vão povoar diversas regiões que antes não foram povoadas, ilhas, regiões. E em cada localzinho da Grécia, esses genos, tá, eles vão começar também a se desenvolver, a crescer, ok? Por isso que nos genos, a princípio, sem propriedade privada, um sistema comunal, uma produção coletiva, ok? Propriedade de trabalho, como falei para vocês, coletiva. Era assim que os gregos se organizaram depois da invasão dórica, no período homérico, ok? Só que esses genos, eles vão começar a se desintegrar, né? Porque eles vão começar a passar de uma economia doméstica para uma economia de mercado. Temos ali também um crescimento populacional e, com certeza, um conflito por terras, tá? Aquela ideia de propriedade, aquela ideia de coletividade, de produção coletiva, começa a assumir com esse crescimento demográfico dos gregos. Então, tivemos ali no período homérico, né, um crescimento desses genos, e uma luta entre os genos, tá, pelas terras. Só que nós teremos também, com isso, um processo de desfragmentação deles, tá bom? Por que desintegração deles? Porque aquelas características de ser comunidades gentílicas começam a assumir.
Então, começa agora a haver uma divisão por terras, uma desigualdade social e propriedade privada. E esse crescimento do gênero vai contribuir para que quem estava ali não tem mais condições, e quem não tem mais condições de ficar no gênero, procura outro lugarzinho para ele. É uma segunda diáspora que se inicia ali para os gregos, com esse crescimento dos gêneros. Só que esses gêneros, eles percebem a necessidade, como existe agora uma luta entre eles por terras, pela sobrevivência, começa um processo de aliança entre os gêneros, tá? E nós vamos entender como é que isso aconteceu. Então, uma comunidade gentílica, um gênero, como eu falei, né? Propriedade comunitária, igualdade social e laços consanguíneos, né? Que é a galera que foi junto para aquela região, pós-invasão dórica. Aí esses gêneros agora tem um pater família, né? Que é um pai clânico, que é o chefe político e o chefe religioso, ok? Só que os gêneros agora, da necessidade que eles têm de se defender, vão se juntar com outros gêneros. E um conjunto de gêneros, né? Um gênero que se juntou com outro, forma uma fatria. Beleza? E o conjunto dessas fatrias, que é essa união de gêneros, tá? Nós vamos ter as tribos. E essas tribos, elas vão se juntar, vocês complementem aí, e elas vão formar as polis, né? Elas vão formar as cidades-estados. Olha só que interessante. Então, eu tenho gêneros, a necessidade de se defender. Os gêneros vão se associar e formar fatrias, né? Fatrias. As fatrias irão se associar, irão formar tribos, e dessas tribos, da união dessas tribos, nós tivemos as polis, as cidades-estados gregas. Olha só que interessante, pessoal. Então, o que eu falei para vocês até agora, que no período pré-homérico, a chegada da galera, o desenvolvimento das primeiras civilizações, no caso os aqueus e os cretenses, ok? Até a chegada de quem? Até a chegada dos dórios. Quando os dórios chegaram, a galera vazou. Primeira diáspora grega. Inicia-se o período homérico, que é essa história dos gêneros. Só que esses gêneros, no período homérico, eles começam a crescer, se desfragmentar, começam a se unir para se defender, formando fatrias. As fatrias se organizam formando tribos. As tribos se organizam formando polis, formando cidades. E quando as cidades são formadas, quando surgem as cidades na Grécia Antiga, nós temos agora o início de um outro período da Grécia, que é o período arcaico. Que o período arcaico é o apogeu, é o desenvolvimento das cidades-estados. Ok? Lembrando que vai ser no período homérico que as cidades elas irão se desenvolver, até formar, no período arcaico agora, nós vamos entender o desenvolvimento dessas cidades. E tem duas que são bem importantes, que as provas cobram sobre elas. A diferença entre Esparta e a diferença entre Atenas. As duas grandes polis gregas, cada um com sua peculiaridade, cada um com sua economia, com a sua política, porque nós vimos que as cidades gregas, elas eram cidades o quê? Independentes. Beleza? E qual é a principal característica dessas cidades? O que diferencia uma da outra, que as provas mais cobram? A questão política. A questão política, por quê? Porque os atenienses que inventaram a paradinha que nós usamos até hoje, chamada de democracia. A democracia é uma invenção ateniense. Os atenienses passaram por um processo de desenvolvimento político até chegar à democracia. Os espartanos não. Os espartanos, eles empacaram em uma oligarquia. Poucas pessoas no poder. E foi assim. Entende? Os gregos evoluíram mais politicamente, até colocar o povo no poder, todos no poder, no caso, a democracia. E essa é a principal característica que diferencia, tá? os espartanos dos atenienses. Né? Temos a questão social também, e a questão militarista dos espartanos, que nós vamos entender. Beleza, então Esparta. Né? Esparta foi uma cidade ali que se desenvolveu na península do Peloponeso, tá? De origem dórica. Vocês lembram dos dórios, aqueles últimos, no período pré-homérico, que chegaram lá avacalhando o esquema? Pois é, a origem dos espartanos, tá? Vieram desses camaradas aí. Não é coincidência os espartanos serem guerreiros, porque nós vimos que os dórios eram guerreiros, beleza? Então não é coincidência. Então os espartanos, eles tiveram uma economia fechada, agropastoril, agrícola. Por isso que nós temos
poucos proprietários de terra. E esses poucos proprietários de terra, esses oligo, que é pouco em grego, eles vão formar um governo, uma oligarquia, e vão ficar no poder. Então, Esparta agrária, Esparta agricultura. Esparta não vai desenvolver um comércio como vai desenvolver os atenienses, ok? Então, a economia espartana é uma economia agrícola. E a sociedade deles, né, os espartanos, né, que eram os espartiacas, que eram os verdadeiros descendentes dos dórios, os periecos e os ilotas. Eu vou já falar deles para vocês. Uma coisa interessante dos espartanos, que as provas cobram muito, é esse caráter militarista, guerreiros, tá? Um espartano, ao nascer, ele já era treinado para a guerra, não é isso? A própria mãe selecionava o filho. Se a própria mãe percebesse que o filho tinha algum defeito, ela mesma ali detonava o cara, né, a criança. Por quê? Olha só o papel que tinha uma mulher em Esparta. Tá? Uma mulher que não tinha um filho que fosse um espartano, não era bem vista na sociedade. Então, o status que a mulher tinha em Esparta era o fato de ela ter gerado um filho forte, um filho guerreiro. É por isso que as próprias mães selecionavam os filhos ao nascer. Então, aquela criança, ela passava por todo um processo educativo para se tornar um grande guerreiro, né? Ficava até 8 anos em casa, com a mamãe, com o vovozinho, depois tinha que sair, ia começar o treinamento militar. E lá dava lapada neles, e lá já morriam muitos que não sobreviviam, só os mais fortes que sobreviviam. Aí eles passavam por todo um processo educativo, tá bom? Até se tornarem grandes espartanos. E não esqueçam, a educação espartana é uma educação militarista, ok? Esparta também xenofóbica. O que significa xenofóbica? Esparta tinha uma aversão ao estrangeiro. Esparta não era cosmopolita como eram os atenienses, tá? Eles eram um povo mais fechado, uma economia e uma sociedade fechada, e eles tinham aversão ao estrangeiro. Eles não vão ser uma sociedade que vão desenvolver, tá, um contato com outros povos, como foram os atenienses. Então, a sociedade espartana, nós tínhamos os espartanos, os espartiacas, né, como eu comentei para vocês, que eram os verdadeiros descendentes dos dórios, né, formando a aristocracia guerreira, né, que eram os cidadãos, os grandes soldados, os periecos, homens livres, descendentes dos povos nativos, que não resistiram à invasão dórica, sem direitos políticos, se dedicavam ao comércio e ao artesanato, esses periecos, e nós tínhamos também os ilotas, beleza? Que era a esmagadora maioria de escravos, descendentes dos povos nativos que resistiram à invasão dórica. Então, essa é a sociedade espartana. E não vamos esquecer espartanos, uma oligarquia, espartanos, economia fechada, agropastoril, espartanos, poucos no poder, os grandes proprietários, uma oligarquia, os espartanos militaristas. Essas são as principais características dessa cidade. Porque essa daqui, tá, galera? Essa daqui, os atenienses, né? Descendentes dos jônios. Os jônios eram pastores, a galera mais de boa, mais na paz e tal. Então não vão ser um povo guerreiro, tá bom? Mas os atenienses, eles vão ser muito importantes, por quê? Porque eles vão desenvolver uma democracia escravista e excludente. E essa democracia que os gregos vão desenvolver, tendo um povo no poder, ela vai ser, cuidado, ela, além de ser escravista, por quê? Porque a base da democracia, fique ligado, a base da democracia que os gregos vão desenvolver era o escravo. Por quê? Porque o homem livre, ele tinha que ter o tempo disponível para se dedicar às atividades políticas. Eis a função do escravo, garantir esse tempo livre. Como? Exercendo as atividades econômicas desse homem livre, tá bom? Então, a base da democracia grega vai ser a escravidão, que dá o ócio, dá o tempo livre para o homem livre, né, se dedicar às atividades políticas. Mas ela era excludente. Por quê? Porque a maioria das pessoas eram excluídas. Só quem participava da democracia, como era participativa direta, como um cidadão participava diretamente, a maioria era excluída, as mulheres, os escravos, os estrangeiros. Então, eram poucos cidadãos que faziam parte da democracia. Por isso, não esqueçam, a democracia grega é sustentada na escravidão e a democracia grega, ela era o quê? Excludente. E ela era participativa, porque um cidadão participava e diretamente.
Lá mesmo ele decidia as coisas. Eles decidiam entre eles. Hoje a democracia participativa não funcionaria muito bem na nossa sociedade. Claro que nós temos participações, nós podemos participar com greves, podemos participar com plebiscito, muitas coisas. Tá? Mas hoje a nossa democracia ela é representativa. Como não tem como pegar todos os cidadãos, o conceito de cidadania mudou, não é mais o dos gregos, tá? Hoje todos são cidadãos. Então, não faria sentido pegar todos os cidadãos, colocar numa ágora, numa assembleia, para decidir as cores das cidades. Por conta disso, inventamos a democracia o quê? A democracia representativa. Nós escolhemos o representante para fazer isso para a gente. E temos que ser bem conscientes quem de fato está nos representando. Beleza? Então, a economia dos atenienses, uma economia também agricultura, só que eles vão desenvolver um comércio. Olha só a diferença. Enquanto Esparta ela vai ser agrária, os atenienses eles vão desenvolver um comércio. É por isso que a sociedade ateniense era uma sociedade que vai ter contato com outros povos, que ela não vai ser xenofóbica, ela vai ser cosmopolita, tá? Ela vai ter contatos com outras civilizações. Isso vai ser muito importante para o surgimento da filosofia, por exemplo, contato com outros povos, que nós tivemos aula sobre isso, né? Sobre a origem da filosofia, que foi ateniense, tá? Foi grega, na região ali e tal. Beleza? Por quê? Porque eles tiveram intenso contato com outros povos, o intercâmbio cultural e tudo isso. Mas a economia ateniense é uma economia mercantil, um comércio. Okay? Isso é muito importante. E a sociedade ateniense, né, os eupátridas, os georgóis, os demiurgos, os metecos e os escravos, que nós vamos ver agora. Beleza? Então, nós temos aqui no topo os eupátridas, que eram os bem-nascidos, né, que eram os latifundiários, nobres proprietários das terras, né, e eram as terras mais férteis. Os georgóis, que eram pequenos agricultores, proprietários das terras menos férteis, ok? Que eram as regiões montanhosas. Lembra que eu disse que a região da Hélade eram regiões montanhosas? Os demiurgos, que eram artesãos e comerciantes, esses comerciantes vão começar a enricar, né, lá em Atenas e vão querer participação política. Por isso que lá em Atenas tivemos um desenvolvimento político, né? E os metecos, né, que eram estrangeiros, que era dedicado ao artesanato e comércio, né? E escravos também. Então, essa era a sociedade ateniense. Uma sociedade que tinha até mais mobilidade social comparada com a sociedade espartana, por conta do comércio. Okay? Então, o cara poderia enricar, o cara poderia, né, ter diversas formas de ascensão social. A cidade espartana era mais fechada, ok? Muito mais fechada. Beleza? Uma coisa interessante também, que eu quero que a gente analise aqui, para a gente terminar essa nossa primeira parte de aula sobre Grécia, é que os atenienses eles tiveram um processo de evolução política. Eu quero focar isso bem aqui com vocês, eu fiz questão de detalhar, porque eu acho muito importante. Tá? Os gregos eles passaram por um processo de evolução política. Eles foram de uma monarquia para uma aristocracia, de uma aristocracia, tá? Eles desenvolveram ali medidas dos legisladores, passaram por uma tirania até chegar à democracia. Então, os gregos, diferente dos espartanos, eles tiveram todo um processo de evolução política. Tá? Então, a monarquia, um à frente do governo, nesse regime, o poder estava nas mãos do rei, que se chamava o Basileu, no período da monarquia. Só que agora nós temos uma aristocracia, que as decisões eram tomadas pelos areópagos, que era um conselho. E quem comandava esse governo eram os eupátridas, né, que eram aqueles bem-nascidos. Olha só, os gregos saíram de uma monarquia para uma aristocracia. Os comerciantes e artesãos enriquecidos passavam a pressionar a aristocracia por maior participação no poder. Lembra que é uma sociedade que está tendo mobilidade, entende? Então, só aquela aristocracia tomando as decisões não faz sentido. Se eu estou enriquecendo com o comércio, se eu também tenho importância social, eu também quero participação política. Então, o fato dos atenienses eles terem um comércio como base econômica, ok? Isso vai contribuir para a ascensão social e sempre uma luta pelo poder. Tá? É isso que está acontecendo. Então, agora eles vão começar a escolher legisladores para entregar o poder aristocrático. É aí que entra Drácon, Sol e Clístenes, que vai criar a democracia. Vou já falar sobre ele. Posteriormente surgiram os demagogos, que fizeram oposição aos aristocratas
e tiveram influência no surgimento da tirania, com o crescimento da filosofia. A tirania sofreu uma grande queda, e abriu um leque para o surgimento da democracia, que é o povo no poder. Eu não quero que vocês copiem isso aqui, que vocês decorem isso. Eu só quero que vocês entendam que os gregos, diferente dos espartanos, eles, pelo fato de ter uma sociedade com mobilidade social, nós sempre tivemos ali uma evolução política até chegar à democracia. E isso é muito importante. Tá? Então, quem foram esses legisladores? Tá? Para a gente finalizar essa primeira aula, essa primeira parte da aula. Drácon, um código de leis, igualando juridicamente os cidadãos, retirou os eupátridas do poder. Solon, aristocrata de nascimento e comerciante de profissão, aboliu a escravidão por dívida, assim como nos romanos também. Tá? Na Grécia, se o cara não pagasse a dívida dele, o nome dele não ia para SPC, ele ia ser escravo. E Solon, legislador grego, aboliu esse processo de escravidão por dívida, limitou as grandes propriedades, incentivou a indústria e o comércio, adotou o critério da riqueza para a ascensão social, que os atenienses desenvolveram essa ascensão social, e esse Clístenes, que se tornou o pai da democracia, ampliação da participação política, foi um legislador que inventou a democracia, foi um legislador que deu de presente para os gregos essa oportunidade, tá? Essa oportunidade de outros cidadãos também tomarem as decisões na polis, foi o Clístenes, tá? Ampliação da participação política, todos os cidadãos tinham os mesmos direitos políticos. Ostracismo, ele criou o ostracismo. O que é isso, professor? O cidadão que ameaçasse a democracia com atos políticos ou sociais considerados de perigo era punido com exílio por 10 anos. Beleza, galera? Então, o que nós vimos nessa primeira parte? Os 3 primeiros períodos na história dos gregos. O período pré-homérico, que é o período de formação dos gregos, que é o período onde temos ali os cretenses e temos os micênicos, os aqueus, conflitos entre eles, os micênicos dominando os aqueus, os aqueus dominando os troianos, e a chegada dos dórios avacalhando o sistema, a galera se saindo da Grécia, primeira diáspora, se organizando em genos. Aí inicia-se o período homérico. Os genos se desenvolvendo até formarem as polis, as cidades, estados. Aí inicia o período o período arcaico. E 2 cidades são muito importantes no período arcaico, Atenas e Esparta. E nós vimos as peculiaridades e as diferenças entre elas. Beleza? Essas cidades agora vão se desenvolver tanto que elas vão passar por um processo agora de esplendor. E esse esplendor das polis se chama o período clássico. Na nossa próxima aula, nós vamos entender o que foi esse período clássico. Ok? Será se foi um período só de paz, ou de conflitos, ou de sei lá, tá certo? Então, nós vamos entender todo esse processo aí, ok? Na nossa próxima aula, tá bom, galera? Então, fiquem ligados na nossa próxima aula aí, para a gente continuar os conteúdos, beleza?